O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente uma paralisia. Jesus então respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado. Eu tenho soldados debaixo de minhas ordens e digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Digo ao meu servo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, com Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, irmãs, esse tempo que nós estamos iniciando, ou melhor, que iniciamos no dia de ontem, que é o tempo do Advento, é um tempo que nos ajuda a perceber este convite de Deus a toda a humanidade. É um convite e uma percepção de um Deus que vem visitar o seu povo. Na cultura greco-romana, quando nós assim recordamos desta palavra adventos, significa que é aquele tempo de espera de um grande rei, de uma grande autoridade, ou até mesmo de uma divindade daquela crença, daquela cultura, e que estaria visitando também o seu povo. Só que a igreja, ela readapta esta palavra, não só para uma autoridade civil, jurídica, social, mas vem trazer realmente a expressão adventos para dizer sobre este rei do universo que vem visitar a humanidade. Por isso, a igreja também, com o seu DNA greco-romano, vai introduzir também nessa palavra, na vida litúrgica, a palavra adventos, para dizer deste Deus que vem visitar o seu povo. Adventos é para a chegada, é o tempo para a chegada, advenire, adventus. E assim a gente observa que este tempo da adventus, se nós estamos assim nos preparando para a chegada desta grande autoridade, é comum que o nosso coração corresponda com generosidade àquela virtude especial que é a virtude da esperança. Quando nós adentramos no ciclo litúrgico, quando nós adentramos na espiritualidade da igreja e que nós nos sintonizamos com esta expressão da vida litúrgica, o nosso coração, ele assim adentra e inicia dentro de si este processo. O Senhor há de vir, é preciso ter esperança. Não é expectativa, é esperança, porque a expectativa frustra, a esperança não. A esperança sustenta. Ontem acompanhava um pouquinho da nossa conversa com o Padre Samuel e ele recordava isso para nós no dia de ontem, dizendo que a expectativa tem uma filha, que é a frustração, enquanto a esperança tem uma outra filha, que é a consolação. E essa passagem que existe no meio dessas duas palavras, que permeia esta primeira semana do tempo do Advento, abre para a gente os nossos olhares e nós vamos perceber assim que este tempo do Advento é um tempo de julgamento de Deus, mas não é um julgamento de condenação. A primeira vinda de Jesus é um julgamento de restauração. Olha que beleza, se por um lado nós olhamos que esta palavra adventos na cultura greco-romana era para significar a chegada de um homem ou de uma pessoa que tinha poder civil, militar, jurídico ou qualquer outra instância, nós encontramos uma pessoa que
tem todas essas forças, tem todo este poderio no Evangelho no dia de hoje, quando nós olhamos para este oficial romano que vai ao encontro de Jesus. Esse Evangelho, meus queridos, é o Evangelho que muitas das vezes nós, enquanto padres, vamos aos enfermos e também vamos administrar a unção. Nós olhamos para este Evangelho e refletimos que nele, este oficial que tem toda a sua força civil, militar, jurídica, ele tem uma força ainda maior. Uma força de uma pessoa da humanidade que não é fechada nas suas próprias condições e nas suas próprias possibilidades. Este homem, com tanto poder, com tanto recurso à sua disposição, tem um coração aberto para perceber que em Jesus é o próprio Deus que visita o seu povo. Visita seu povo e vem ao encontro de tantos outros, pois o oficial romano não pertencia ao povo de Israel. Mas a grande experiência deste oficial romano tem, assim, uma característica que mostra desta realidade em que Deus vem visitar a todos. Por isso, no final do Evangelho, vai dizer, olha, vai vir povo do Ocidente, vai vir povo do Oriente, vai vir povo do Norte, do Sul, que vão se sentar à mesa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, a eles também vão ser concedidos o dom da fé. A eles também vão ser concedido este dom que torna dignos de adentrar no reino de Deus. Não muitas das vezes pelos seus méritos, mas por este dom que o seu coração é capaz de desabrochar, sobretudo percebendo as suas lacunas, eles também vão participar deste reino. Este oficial romano é este, não é? Que traz dentro de si a experiência do poderio humano, mas tem uma lacuna no seu coração, tem um vazio. E esse vazio do seu coração, na verdade, ele consegue consagrar e entregar propriamente para Deus. E faz com que essa lacuna seja preenchida pela fé, seja preenchida pela esperança, quando assim procura Jesus. Ao dizer que não é digno de entrar na sua casa, ele reconhece a sua condição humana, pecadora, mas mesmo assim não é por causa disso que ele deixa de procurar Deus, que ele deixa de reconhecer em Jesus a própria força de Deus. Este oficial romano também é um convite para nós, porque todos nós experimentamos em nossa vida a realidade da fraqueza e do pecado. Mas isso não pode ser desculpa para, assim, não procurarmos Deus. Porque também, embora tenhamos dentro de nossa história a fraqueza, o pecado, nós sabemos que temos muitas condições em que a gente pode utilizar para os nossos direitos, dos nossos deveres, inclusive, para que esta nossa vida e a vida daqueles que nos são mais próximos sejam assim chegados à estrutura de restauro. O restauro da vida humana. Quando eu visito nos hospitais, eu digo assim, olha, nós estamos aqui neste leito, nós estamos recebendo o apoio de uma instituição de saúde, nós estamos exercendo o dever e também exercendo o nosso direito de procurar a saúde, e nós estamos fazendo de tudo para que possamos assim também ser restabelecidos com este dom tão precioso, mas que neste momento também a gente se abre e pede a Deus aquela graça que ultrapassa os nossos esforços e que por meio da gratuidade de Deus vem assim em nosso auxílio. Esta restauração que o tempo do advento nos convida a contemplar por meio da pessoa de Jesus é uma restauração que passa pela nossa individualidade, passa pela nossa pessoa, chega também à nossa sociedade e a tudo aquilo que nos cerca e nos constitui como povo, tanto civil como povo peregrino. Se por um lado nós encontramos no Evangelho esta cura e esse restauro nenhuma pessoa específica, na primeira leitura nós encontramos a esperança de uma nação, é Sião, é Jerusalém, que também está se restaurando, ela também está se preparando para a chegada do Senhor. Esta
com esses dois comparativos, tanto do Evangelho quanto da primeira leitura, que espera Jesus, que espera o seu Deus, é assim ilustrado para que a gente consiga abrir o nosso coração para essas duas vertentes. Tanto para o nosso lado pessoal, que devemos recorrer a Deus, pedindo sobretudo esse dom da restauração da nossa própria vida, neste tempo do Advento, como um convite principal. Mas não nos esquecermos também desta outra realidade em que o povo do Senhor mantém a sua esperança de manter grande esplendor e de grande glória. No meio deste tempo de esperança, nós somos convidados a praticar duas grandes virtudes. A virtude, primeiro, da fé, como ensina este oficial romano na vida do Evangelho, na leitura do Evangelho. E também, sobretudo, a virtude da humildade. A humildade é o esforço humano que nós podemos oferecer a Deus como um preparo e também como uma resposta à fé. Não cercar de modo como um privilégio, mas uma possibilidade de se encontrar com Deus para pedir para si e pedir também para tantos que precisam deste restauro na sua vida. Hoje nós olhamos para este oficial romano e reconhecemos nele também, pela palavra de Jesus, como tantos povos que estão à deriva, estão marginalizados. Se olhamos para a Sagrada Escritura e vemos um foco especial ao povo de Jerusalém, ao povo de Sião, a experiência de Jesus vai dizer que Deus ama e restaura não só este povo que está na experiência no Antigo Testamento, mas é este povo que recebe a carne para existir, que recebe o Espírito para proclamar a glória de Deus. Ou seja, todo ser humano, toda a sua criação que restaura e que vem de sua vontade é chamada, é convidada, é vocacionada também nesta restauração. Peçamos a Deus, queridos, queridas, que neste tempo do Advento, que é um tempo de preparo, um tempo de esperança, um retiro espiritual para bem finalizarmos um ano e iniciarmos um outro ano que vem ao nosso encontro, peçamos a Deus que, por meio desta Eucaristia e desta liturgia, deste tempo de esperança, o nosso coração, a nossa história seja marcada pela presença de Deus que restaura, que purifica, que nos convida ao dom da oração, que nos convida ao dom da conversão, da reconciliação. Peçamos a Deus que pela fé, que não é fraqueza, não é fugir da história, mas é um impulso missionário que Deus nos concede para esta transformação, ela alcance todas as realidades necessárias e possíveis da nossa história. Que esta Eucaristia caia em seu coração e também, pela força de sua fé, seja fecundado na história do nosso mundo, de nossa história do nosso Brasil. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos na vida de fé. Precisamos sempre desta graça. Nós temos a consciência de oferecer os nossos dons para Deus. Por isso, em toda a Eucaristia, pedimos. Portanto, elevemos a Deus nossos pedidos e nossas súplicas comunitárias e também as nossas súplicas pessoais. De pé, respondemos.